GNL é uma das nossas principais closers, inclusive da agência, top 1 de vendas da agência, né? Acho que nenhum outro closer, acho que chega próximo ali. É tipo top 1 disparado hoje de venda ainda, a GNL. Ela aplica muito bem o processo nosso de fechamento. E pra vocês poderem ter uma noção do conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje, rapaziada, é um conteúdo ao qual eu integrei o processo dela de follow-up ao nosso processo oficial dentro da agência. Hoje, 60% das nossas vendas vem na hora, os outros 40% em média, 37% a 48%, vem ali das vendas feitas no follow-up, ou seja, no que a gente chama de janela de conversão. Como eu sou um dono de agência, eu vou aprender com a Closer. Fala só um pouco aí, só um pouco do teu resultado aí, pra galera poder entender o quanto de venda que tu já fizesse, alguns marcos aí históricos. A gente já entendeu o que eu tô querendo dizer. Fala aí pra galera. Ó, eu já vendi nada mais, nada menos do que 100k em vendas no mês, sozinha, né? 35 novos clientes. Mais de um cliente por dia. Mais de um cliente por dia. Foi um marco realmente pra mim. E a partir daí eu disse, não. Tá bom a gente repetir esse marco, né? Repetir, né? Pô, tô buscando isso aí, tá ligado? Se pô, não aceito vender pelo menos no mínimo metade disso aqui todo mês, não. Mas ao mesmo tempo eu disse, eu não vou deixar pra lá. Não, vou falar com esse cara aqui, mas o cara disse que gostou, velho. Por que não vai fechar? Aí falava e nada. Aí no outro dia nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma oferta aqui pra essa pessoa. Com o dia a dia a gente trabalhando assim, tipo, acostuma. Mas eu nunca gostei de lidar com o cliente. Eu nunca gostei. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agência Sem Frescura. No episódio de hoje, rapaziada, eu trouxe uma convidada aqui ilustríssima, a pessoa ao qual vende pra caramba, vende muito e vende muito através de uma estratégia ao qual a gente vai falar sobre essa estratégia no episódio de hoje, tá? Mas antes de a gente começar, você já tá ligado, né, velho? Você já tá ligado. Se tu não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa teu like e já deixa tua sugestão também de qual o próximo episódio do podcast que tu gostaria de ouvir. Tá mal? Eu queria um podcast que falasse, sei lá, sobre os melhores nichos. Tá mal? Eu queria um podcast que falasse, sei lá, sobre como, sei lá, como crescer uma agência. Qualquer coisa do tipo, mano. Comenta aqui. Deixa teu comentário sobre uma sugestão de qual tema que você gostaria de ver em algum dos nossos podcasts, tá? Eu leio todos os comentários, todos. Você entendeu o que é todos os comentários, rapaziada? Todos os comentários que você colocar aqui no vídeo, eu vou estar lendo, tá, rapaziada? Então, ó, já se inscreve, já deixa o teu like, porque aqui tem podcast toda semana aqui no Agência Sem Frescura, tá? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre vendas no follow-up. E melhor do que Itamar pra falar de vendas de follow-up, é melhor falar com a pessoa que vendeu, acho que vendeu uns 200 mil esse ano. Acho que vendeu uns 200 mil. Acho que uns 200 mil só de follow-up, tá? Só de follow-up, sem falar as vendas na hora, tá, rapaziada? E sem mais delongas, eu queria que vocês conhecessem GNL. GNL, se apresenta aí, GNL, pra galera poder te conhecer um pouco melhor. Fala, pessoal. Me chamo Elaise, tá? Mais conhecida como GNL. Erro técnico, rapaziada. Vamos lá. Me chamo Elaise, tá? Mais conhecida como GNL. Sou closer, uma das closers aqui da IFIED Marketing. E, como o Itamar falou agora, uma das especialistas no follow-up, né? É isso aí. Todo mês tem venda de follow-up, no mínimo 30% das minhas vendas no mês vem no follow-up. Esse mês, inclusive, já tô com 80%. Né? 80% das vendas no follow-up. Esse mês tá meio diferente, esse mês. Mas não massa. acabou ainda, né? Mas tá nessa faixa. Boa, legal. Rapaziada, e aí fala pra galera assim, só pra galera poder entender com quem a galera tá falando. Que a galera que já me conhece, né? Tá acompanhando o podcast toda semana, mas a galera ainda não conhece a GNL. Fala um pouco aí, GNL, do teu resultado, assim, tipo, quais foram os resultados dentro da IFIED que você conseguiu trazer? Rapaziada, se você não tá ligado, a IFIED é a minha agência, tá? Nossa agência aqui de tráfego. GNL é uma das nossas principais closers, inclusive da agência, top 1 de vendas da agência, né? Acho que nenhum outro closer, acho que chega próximo ali. É tipo top 1 disparado hoje de venda ainda, a GNL. Ela aplica muito bem o processo nosso de fechamento. E pra vocês poderem ter uma noção do conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje, rapaziada, é um conteúdo ao qual eu integrei o processo dela de follow-up ao nosso processo oficial dentro da agência, tá? Então, pra você ter noção, assim, hoje, 60% das nossas vendas vem na hora, os outros 40% em média, 37% a 48%, a 40% vem ali das vendas feitas no follow-up, ou seja, no que a gente chama de janela de conversão. Ou seja, após quando o lead ali, ele sai da reunião conosco e aí ele entra nessa janela de conversão, a gente trabalha esse lead na janela de conversão. O processo que a GNL criou é o que a gente aplica dentro da nossa agência, tá? Ela criou esse processo, eu vi ela fazendo, eu vi o quanto que isso trouxe de resultado através de um conceito, de uma aula que eu trouxe lá atrás, um treinamento que eu trouxe lá atrás dentro do comercial, passei um direcionamento sobre a janela de conversão, ela desenvolveu um processo em cima disso de follow-up e ela aplica esse processo, veio aplicando tanto no ano passado quanto nesse ano e isso trouxe muito resultado pra agência até o momento que eu falei assim, isso aqui vai se tornar um processo oficial, GNL criou essa parada, integrei esse processo
processo dela dentro do nosso processo na agência. Pra você ver o quanto que a nossa venda é tão amarrada, mas eu abri um espaço para o processo de GNL ser um processo integrante, então todos os closers aplicam exatamente o processo que a GNL criou sobre follow-up, velho, de venda em follow-up, ela entende, tá? Eu vou pedir pra ela falar um pouco mais dos resultados que ela já trouxe aqui dentro da agência, tá? E depois a gente vai começar, de fato, a falar fazer um bate-papo aqui mais sobre a parte de follow-up, mas eu quero que você entenda com quem realmente você tá conversando aqui, tá, rapaziada? GNL, basicamente, ela manda muito, tanto na execução do nosso processo de venda, dentro da nossa metodologia, quanto na parte da vendas do follow-up, tá? Inclusive, GNL, esse mês agora, é o primeiro mês dela sendo gerente comercial, rapaziada. Ela foi promovida, tá? E hoje ela é meu braço direito, inclusive, no comercial aqui da RFED também, tá, turma? Então é basicamente isso. Se você ainda não segue a GNL no Instagram, vai estar aqui abaixo também desse episódio o Instagram da GNL para que você possa ali seguir. É LaisIrfied, não é isso no Instagram? Exato. Maravilha. Boa, GNL. E vamos lá. Vamos ser mais delongas, bora aqui trocar uma ideia. Antes de a gente começar aqui a falar mais sobre o follow-up, fala um pouco aqui pra gente, um pouco do teu resultado. Tipo assim, quais foram, sei lá, o resultado que mais te marcou e o porquê dentro da agência? Pra a galera poder entender o quanto de resultado tu já conseguiu, tipo assim, alcançar e tal, enfim. Fala um pouco aí do resultado, é pra passar na cara mesmo assim, ó. Olha, só pra galera, porque todo lugar tem aqueles carinha de ego alto, tá ligado? Sim. Tipo aquela pessoa que você foi, você tá ligado? Vamos falar nome não, não fala nome, não fala nome. Aquela pessoa lá, por exemplo, como uma pessoa daquela, não precisa aprender isso. Não precisa aprender, não precisa, rapaz, não precisa. Não, tu precisa aprender? Não. Ninguém pra quem tu precisa erra, aprender. Tu não erra. Não, só tem perfeito aqui. Só tem perfeito aqui. Mas olha só, então todo mundo, pessoal, tem um pouco de ego assim, querendo um pouco mais inflado, e às vezes fala, pô, vou aprender com uma closer. Pô, eu sou um dono de agência, eu vou aprender com a closer. Fala só um pouco aí, só um pouco do teu resultado aí, pra galera poder entender o quanto de venda que tu já fizesse, alguns marcos aí históricos. A gente já entendeu o que eu tô querendo dizer. Fala aí pra galera. Ó, eu já vendi nada mais, nada menos do que 100k em vendas no mês, sozinha, né? Caramba. 35 novos clientes. 35 novos clientes no mês. Olha que a gente nem trabalha os 30 dias corridos, né? É 20 trabalha dias, basicamente. 20, né? Basicamente. Então dá mais do que o que? Mais de um cliente por dia. Mais de um cliente por dia. Então, foi um marco realmente pra mim. E a partir daí eu disse, não. Tá bom a gente repetir esse marco, né, agora? Repetir, né? Pô, eu tô buscando isso aí, tá ligado? Né? Foi quando esse aí que aconteceu? Isso foi em outubro do ano passado. Vai fazer um ano. Outubro do ano passado. Que massa. Exatamente. Massa, né? top. Excelente, então, excelente. Daí, disparado, eu disse, pô, não aceito vender pelo menos no mínimo metade disso aqui todo mês, não. Show. Pelo menos 50 no quantos mínimo. Novos clientes tu fecha por mês em média? 20. 20 novos clientes por mês. Ó, aí a galera que tá de casa às vezes fica naquela, pô, 20 novos clientes por mês. É isso mesmo que você ouviu, rapaziada. São 20 novos clientes fechados todo santo mês. Por essa pessoa que tá aqui nesse podcast agora, tá? Às vezes o cara tem 20 clientes na agência. Isso é só o que GNL fecha aqui, tá? Geralmente a gente fecha 30, 40, 50 novos clientes no mês e boa parte desse resultado vem justamente da GNL. Então, GNL, seja bem-vindo oficialmente ao podcast do Agência Sem Frescura, tá? Aqui é um podcast que é voltado para outros donos de agência. Tu também dá mentoria para alguns alunos lá da Zente. São outras agências que já estão dentro do nosso ecossistema, ao qual tu ajuda ali outros closers, etc. Ensina também sobre esse teu processo de follow-up. Isso é muito massa, tá? Então, tipo assim, tu já é uma pessoa que já fala com outros donos de agência, tu já troca ideia, tu sabe o que eles têm também de dificuldade ali no dia a dia, os closers dele principalmente, né? Que tu troca essa ideia, tu faz esse treinamento com eles também. E isso eu acho que é muito massa, que tu já tem essa visão do dono de agência. Então saiba que quem vai estar acompanhando o GNL, basicamente, esse episódio é um outro dono de agência, tá? Então aqui não tem por que a gente ficar guardando segredo nem nada. Você sabe só o que é da nossa metodologia. A gente segura, lá. Mas aqui é um bate-papo real pra gente poder entregar o melhor conteúdo possível. E como vocês já estão ligados, rapaziada, esse aqui é o meu roteiro, ó, tá vendo? Meu roteiro não tem roteiro. Então a parada aqui eu acredito... Sem frescura, né? Exato, sem frescura. E esse é o modelo de podcast que eu mais curto. É tipo assim, pô, sem roteiro mesmo, vamos trocando ideia, deixa a ideia aqui fluir. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir agregar muito pra galera que vai estar ouvindo agora aqui, beleza? GNL, seja bem-vindo ao podcast da Agência Sem Frescura, beleza? Valeu. Vamos lá, GNL, fala um pouco pra mim aí o que antes de tu falar um pouco das vendas de follow-up, fala um pouco assim, como foi que surgiu esse teu interesse em olhar mais para as vendas em follow-up e não focar só nas vendas na hora, porque toda a nossa metodologia, desde que eu desenvolvi ela, foi muito mais voltada para fechar cliente na hora. Quando eu só fiz um treinamento em 2024 completo, eu fazia treinamento com mais frequência no passado, né? E aí eu lembro que só foi um treinamento que eu fiz no começo do ano sobre vendas em follow-up. Vendas de follow-up não, eu fiz um treinamento sobre janela de conversão. Esse treinamento eu deixei até no Instagram lá gravado. E eu falei, ó, janela de conversão, existe essa janela de conversão, isso aqui funciona desse jeito. E aí depois que eu fiz esse treinamento, eu não olhei mais pra follow-up.
E só no final do ano foi que eu vim ver, caramba, a Ginelli vendeu muito em follow-up. Isso não me despertou aquele, uau, olha o quanto que essa moça aqui vendeu de follow-up. E como foi que surgiu essa parada, Ginelli? Como foi que tu viu assim o follow-up como uma oportunidade de vender mais aqui dentro da agência, tu bater mais resultado, ganhar mais comissão e por aí vai? Na verdade, eu acho que eu olhei muito pela visão do senso comum, né? Por exemplo, às vezes eu tava lá no meu WhatsApp, normal, no dia a dia. Às vezes, por exemplo, um site que eu entrei, alguma coisa do tipo, um cadastro que eu fiz ali, chegava uma mensagem, uma promoção, uma imagem. Eu até não gostava, na verdade. Eu disse, isso aqui é muito chato, e fica me mandando essa mensagem, e por aí vai. Sendo que nunca de uma forma muito intensa. Só uma vez ou outra, beleza. Quando eu comecei aqui a fazer a venda, comecei a trabalhar como closer, basicamente, aí eu fui vendo que muitos dos leads diziam, agora não vou conseguir agora, não faz sentido, por 1001 objeções ali que os leads têm, né? E aí, beleza, vou te mandar a proposta aqui no WhatsApp e, naturalmente, eu acompanhava aquele lead. Tal dia o cara disse que ia me dar o retorno, vou lá falar com ele. Vou lá, falava, tal, o cara não me respondia. Eu disse, o cara não me respondeu. Mas, ao mesmo tempo, eu disse, eu não vou deixar pra lá. Não, vou falar com esse cara aqui, mas o cara disse que gostou, velho, porque não vai fechar. Aí falava e nada, aí no outro dia nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma oferta aqui pra essa pessoa. E uns dias depois eu mandei uma oferta. E foi surgindo alguns interesses. A pessoa falava comigo, respondia. Aí eu disse, o cara tá falando aqui, então foi algo muito natural, muito natural. É muito um lado, assim, realmente vendedora de ser. Fazia uma reunião aqui, passei aqui a proposta, o cara não fechou ali na hora, beleza, tudo bem. Vou falar com o cara depois aqui. E continuar acompanhando. Se o cara veio pra reunião comigo, ele gostou da proposta e tudo mais, então não tem por que eu não ficar falando com ele pra fechar nos próximos dias. E foi bem natural. E falava, e tal, eu respondia, o cliente respondia, falava uma coisa, vou fechar tal dia. Aí tal dia eu ia lá, falava de novo. Nossa. E o cara nada, e aí foi acompanhando. E eu fui vendo que isso foi dando resultado, porque realmente quando eu falava com o pessoal depois, acabava fechando ali. E era algo que eu gostava. Porque hoje eu acho que já acostumei. Acho que com o dia a dia a gente trabalhando assim, acostuma. Mas eu nunca gostei de lidar com o cliente. Eu nunca gostei. De lidar com... Isso aí pra mim é novo. Isso. Eu nunca gostei. Mas... Venda pra mim nunca foi uma opção de... eu vou viver de venda. Nunca gostei. Sério? Nunca gostei. Na moral? Nunca, sério. Por isso que quando tu entrou aqui, tu entrou na agência pra ser suporte, né? Pra ser suporte. Na prática, lá atrás, quando a gente abriu contratação, era pra uma vaga de CS e suporte ali dentro da agência. E tu entrou basicamente pra isso, tu fazia muito bem o papel, tão bem, rapaziada, que eu falei assim, velho, essa menina aí podia trabalhar comigo no comercial, hein? Era poder do presidente de reforço no comercial, se comunicar bem. E aí, isso bugou agora na minha cabeça, tá ligado? Principalmente pra mim, que eu acompanhei toda essa tua trajetória. Como assim? Tu nunca gostou de trabalhar lidando com o cliente, assim? Eu acho que é mais no sentido dessa coisa de ter que negociar e sei lá, na verdade eu não sabia. Eu acho que por isso que eu não gostava. Porque eu não sabia técnicas de vendas e por aí ia, pra facilitar a situação. Mas ali durante a minha adolescência e tal, minha família sempre foi do comércio. E eu nunca gostei. Minha mãe tinha um banco na rua, vendia, negociava. Fica lá uma horinha pra eu ir almoçar. Não gostava, odiava. Pior que pra mim também é mais ou menos a mesma coisa. Meus pais sempre teve comércio e eu sempre odiei venda. Sempre. Nunca gostei. Eu também. A gente chegou a estudar junto, tá ligado? Que, eu era o cara que não tinha rede social. Então, eu trabalhava com tecnologia, era o cara low profile pra caramba. Quando eu comecei a namorar com a Rafaela era, a blogueira, assim, no sentido de foto, né? Ela amava tirar foto e tal. Eu era o cara, não, meu Deus, eu não posso tirar uma foto, porque senão a galera vai copiar o meu rosto e vai fazer, sei lá, um deepfake. Eu era muito pirado com essas paradas quando eu era na época da adolescência ali, no final do ensino médio, né? Eu era um cara muito low profile e nunca gostei de venda. E meus pais também sempre foram comerciantes também, né? Minha mãe sempre trabalhou quando ela era casada com meu pai. Eles sempre tiveram um restaurante. Meu pai tava sempre, negociando e tal. Mas eu nunca fui esse cara, vou vender, gosto dessa parada. Eu sempre achava, vergonhoso.
Eu ficava com vergonha, tu também? Eu também, Putz, velho. eu ficava com vergonha, velho. Eu ficava com vergonha pra caramba, porque meu pai ficava naquela, tipo, o meu pai, sei lá, ia pra feira, ia negociar com o cara, eu ficava, meu Deus do céu, o que é que ele tá fazendo e tal. Ou então ele ia vender a marmita lá, e ele ficava, não, vamos negociar aqui e tal. E eu ficava, meu Deus, velho, que vergonha, velho. Pra mim isso era muito vergonhoso, pô. Eu também nunca gostei de vender. Agora, parando pra pensar, caramba, muito contraditório isso, e o quanto que a roda girou, né? Tipo assim, caramba, eu não era cara que vende, eu não gostava de vendas, eu achava que não gostava de vendas, até conhecer de fato mais a fundo a venda, assim como tu aí também. E basicamente hoje eu acho que teu cenário, tua visão é bem diferente pra parte de venda, né? Oxe, demais. Tá com saudade do suporte da operação? Não, tô de boa aqui, tranquilíssimo. Eu acho que eu não sei nem viver, mas assim, essa energia, assim, comercial, os negócios agitados e tal. Eu disse, pô, me encontrei aqui de uma forma que eu nem esperava, né? Que massa. Nem esperava. Então, foi realmente ali a prática, conhecendo algumas técnicas também, que é muito importante, que facilita muito. Né? Às vezes a gente nem imagina que é uma técnica, acha, pô, isso é muito chato, o cara tá fazendo ali, mas como a gente começa a fazer, vê que facilita pra caramba. Então, nem imaginaria que hoje eu trabalharia no comercial nesse formato. E vendendo muito, e tipo, sendo top 1 de venda e por aí vai, nunca imaginei. Às vezes eu fico até pensando, eu volto ali no tempo, eu disse, rapaz, como foi que eu cheguei aqui? Que nem eu sei. Massa, mas véio, assim, que massa, mais que estudo massa. mesmo e se empenhando mesmo Show de na bola. parada. Show de bola. Mas basicamente não imaginava não, pô. Que massa. Ó, e quando você começou a aplicar basicamente esse processo de follow-up, pelo que você tava falando lá, foi algo muito natural, né? Tipo, você começou a lá aplicar e tal. E quando foi que tu viu que, pô, disso aqui eu consigo tirar muita venda disso aqui? Quando foi que tu passou a olhar pro follow-up? Quando veio aquele, tipo assim, esse momento de clareza? Eu acho que todo mundo tem esse momento de clareza com o que tá fazendo, né? Tipo assim, eu tive quando eu construí a metodologia de vendas de agente. Então, ano passado, o 2024, a gente começou usando o método antigão, não sei se tu lembra, em janeiro. A gente usou ainda o método antigo, em fevereiro usou o método antigão que eu usava em 2023. Aí eu falei, putz, isso aqui não rola não, tem que mudar. E aí me veio um momento, tipo assim, de clareza. Eu falei, pô, o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar tudo isso aqui. Refiz tudo e a partir de março, foi quando eu ensinei a nova metodologia de vendas, que foi aquela do se não vender o trabalho de graça pra você, a promessa era muito em cima disso, e aí a gente começou a vender, se não bater a meta de vendas, o trabalho de graça pra você, e aí depois se tornou se não vender não paga, que é a promessa de vendas hoje, e que a gente já tá vindo uma versão nova aí, que a gente não pode abrir ainda pro mercado, mas eu tive esse momento de clareza. Você chegou a ter também esse momento de clareza, ou tipo assim, só foi levando, como é que, chegou algum momento que tu fala assim, pô, isso aqui é um processo, isso aqui traz muito dinheiro e eu tenho que fazer isso todo santo dia. Teve algum momento que aconteceu isso? Eu não me lembro data, mas eu acredito que foi mais no finalzinho do ano passado pra cá. Porque eu entendi que era algo que me trazia muito resultado e que eu poderia padronizar, porque basicamente o processo ele é feito disso, né? Padrão. Algo padrão a gente consegue processualizar. Então foi justamente no momento que eu vi que teve um dia que eu recebi 3 mensagens ao mesmo tempo, de cliente respondendo mensagem que eu enviei. 3 clientes para fechar, não era só porque ele estava respondendo uma mensagem, não era só a resposta da mensagem, era querendo fechar o contrato. Era querendo fechar, sim. Aí eu parei assim no tempo, eu disse, rapaz... E assim, eu sempre tive na minha visão de... Às vezes a gente... que nem o exemplo que eu dei agora, né? Às vezes eu recebi uma mensagem e tal, eu disse, pô, isso é muito chato, negócio padrão, o cara fica mandando mensagem pro WhatsApp da pessoa, então eu disse, eu vou fazer algo parecido, porém, sem se tornar chato. Como assim? Intimista, tipo... chamando pelo nome do cliente, falando com ele, algo como se fosse realmente, se eu fosse algo mais próximo dele, ô amigo, tal, ô fulano, e é isso, é a proposta que tá pendente, insistindo ali. E é um lema que eu levo sempre no meu processo do follow-up, que é quem não é visto não é lembrado, né? Então, um follow-up bem visto, você vai ser lembrado. Então, foi quando eu vi essas 3 mensagens de uma única vez, de um follow-up que eu fiz, eu disse, eu vou mandar uma mesma mensagem para todo mundo, sendo que trocando os nomes, chamando cada um pelo seu nome, para aparecer algo específico. Personalizado. Né? Personalizado. O cara dizer, pô, só pra mim, essa menina manda essa mensagem, essa menina lembra de mim direto. Então eu disse, pô, vou fazer isso aí. Aí eu mandei uma mensagem bem simples, normal, digitada, um textozinho lá, só mudando o nome do cliente, só que aí eu mandei ainda sem muita estratégia. Sem muita estratégia, só ali mandando uma mensaginha e tal. Disse, pô, 3 clientes uma única vez. Qual foi o tipo de mensagem? Tu lembra mais ou menos como que era? Rapaz, eu acho que foi uma oferta, se eu não tô enganada, foi uma oferta, porém no formato, não, por exemplo,
sei lá, uma oferta muito simples, comum, de tipo imagem, tipo, 50% de desconto. Não foi nada disso. Foi uma oferta simples, tipo, oi fulano, falando normal com a pessoa, não recebi mais o teu retorno referente à proposta, o que é que eu posso te ajudar aí pra gente iniciar o teu projeto? Tô com uma condição específica hoje pra você. E aí tu colocava a E condição. aí eu colocava o valor, ó, massa. de tanto por tanto, pagamento só dia tal. E aí, o que é que você me diz? Mandei a mesma mensagem pra todo mundo, já tinha um volume legal de base. E aí 3 pessoas ao mesmo tempo respondeu. Tipo, respondeu no sentido de fechar mesmo. Oi, tal, vamos iniciar, tal, o que é que você precisa? Aí eu dava continuidade. Quando 3 pessoas ao mesmo tempo, eu disse, puxa... Agora vai. Eu disse, agora vamos aplicar isso aqui direto. Que massa. Então, foi um momento assim que eu tive, eu não lembro a data exatamente, mas foi basicamente nesse cenário. Massa. Tá, e hoje, se a gente fosse colocar o processo follow-up, tipo, em prática, o que tu considera essencial? Primeiro, assim, eu acho que é válido, a gente começou aqui falando de follow-up e tal, só que a gente não explicou exatamente o que é a venda no follow-up, tá, rapaziada? Pra você que não tá ligado, o que é a venda no follow-up, basicamente é aquela venda que acontece após a reunião. Certo? Sim. Dentro da reunião, a gente tem a janela de conversão que é de 24 horas, mas saiu da reunião, velho. Se o cara não te retornou no mesmo dia, entra em follow-up. É basicamente a lógica que a gente segue aqui, entendeu? Então, se o lead, basicamente, ele fez a reunião comigo, a gente apresentou ali todas as condições pra ele, a gente fez a ancoragem de 3 níveis, aplicamos toda a nossa estratégia pra esse cara, oferecemos a melhor oferta possível pra esse cara e ele não fechou no mesmo dia, o que a gente faz? A gente coloca ele em follow-up. Aí ele entra na janela de conversão, que é de 24 horas, 48 horas, aí tem 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias. E mais do que 60 dias, tá? Essa é a janela de conversões que a gente usa aqui dentro da nossa agência pra gente poder acompanhar de onde que vem a maior parte das nossas vendas. E aí tem a janela, tem um processo em follow-up que a GNL criou pra aplicar nessa janela de conversão, tá? Então essa janela de conversão, esse follow-up, a venda no follow-up que a gente fala, é aquela venda que você não precisa mais fazer a reunião. Você já fez a reunião, tu já apresentou a proposta, já mandou essa melhor condição pro cara e o cara ainda não fechou. E aí você saber analisar a condição do lead, o momento do lead e tudo mais, pra tu poder ofertar algo de novo pra ele, e é sobre isso que eu quero falar agora contigo. O que é essencial pro cara, tipo assim, começar a fazer o follow-up? Tipo assim, o cara vai, às vezes ele tá focado só em vender na hora da agência dele, ou ele tá com um monte de proposta ali pendente na mesa, que ele não conseguiu fechar, tá tudo com dinheiro na mesa, igual como a gente tá com a grana aqui na mesa aqui, ó, o que tu dá de dica, o que tu traria de dica pro cara começar a fazer essas vendas no follow-up? Primeira coisa, o que seria? Ó, primeira coisa, eu diria que ele precisa ter uma data reserva para isso. Data reserva? Sim. Como por assim? Exemplo, uma pessoa que tá muito na correria, eu preciso vender e eu tenho muito lead aqui, ele precisa tirar um tempinho do dia ali, deixar fixo pro follow-up. Por exemplo, uma vez na semana, pelo menos ali no mínimo, de 9 às 10 da manhã. Um horário também que fique flexível para ele. Até porque o follow-up ele funciona mais se você mandar de manhã. Você pode até mandar à tarde. Você pode até mandar à tarde. Só que às vezes o lead, ele é uma pessoa muito ocupada, empresário, querendo ou não, às vezes tá muito na correria. A partir do momento que você manda de manhã, tem um dia todo para ele te responder. O tempo é maior. Porque às vezes, por exemplo, que você manda uma oferta, para fechar hoje é isso, é tanto e por aí vai. O cara tem que responder hoje. Então tem que ter tempo para ele visualizar, para ele poder te responder e ainda naquele dia você fazer o fechamento com ele. Então por isso que a ideia é fazer de manhã. Logo no primeiro horário. E eu sempre indiquei o cara fazer à tarde. Não, é sempre de manhã. À tarde, Cacete, ele pode até ver a mensagem, mas assim, e responde, não vou dizer que não, mas a maioria não. Às vezes, por exemplo, quando eu tô muito corrida aqui, uma reunião tal atrás da outra, então eu não consigo fazer o follow-up de manhã, eu fico doente com isso. Esse povo vou ter que fazer isso aqui de tarde, velho. Será que vai dar bom? Porque e pra essa galera que fizesse follow-up de manhã, tu manda outra mensagem à tarde? Mando. Aí é justamente por isso. O tempo pra você conseguir também cobrar. Se eu mando de manhã, ninguém respondeu, eu vou lá à tarde e mando o famoso follow-up do olhinho, que é tradicional e funciona. Follow-up do olhinho? O que é esse follow-up do olhinho aí? Mando lá o emoji lá do olho lá. Explica isso aí pra galera. Ó, o cara, mandei a mensagem lá pro cara. Oferta, ou sei lá, porque tem... Fulano, vou te dar 7 dias pra tu pagar. Tá, o cara não respondeu. Às vezes mostra visualizado, às vezes não. Mas independente, se mostrou ou não, chegou à tarde, o cara não respondeu, eu vou lá, mando aquele emoji do olhinho. Porque isso aí gera, tipo, uma pressão no cara. O cara tá vendo, pô, me mandando um olho, peraí, que eu vou responder essa menina aqui logo, peraí. Nem se ele botar assim, já eu falo contigo. Mas ele responde. Ou é isso, ou tem uma outra técnica também. Tu só manda o olhinho lá e mais nada? Mais nada. Aí nem outra mensagem? Não. Às vezes, eu uso um terceiro follow-up.
Por exemplo, se a minha correria do dia a dia me permite mandar o follow-up logo cedo, por exemplo, no máximo Certo. ali até 9 horas da manhã. Pensa no cara que ele tá começando. Vamos lá, vamos desenhar um cenário ideal. Tá, vamos Ele lá. tá começando agora a fazer o follow-up, ele tá com um monte de propostas na mesa ali pra ele poder fazer o fechamento, certo? Tá. Primeira coisa de manhã, então, ele mandar a primeira mensagem pro lead. Isso, manda a primeira O que mensagem. seria essa primeira mensagem? Eu digo sempre que tem uma escala, né? Você precisa respeitar o tempo do follow-up. Por exemplo, como você falou, a janela de conversão. Certo. Tem a janela de conversão. Eu saí da reunião hoje com esse lead. O lead disse que ia me dar o retorno amanhã, 10 horas da manhã. Beleza. Certo. Esse cara ainda tá com proposta pendente, recente. Então, chega às 10 horas da manhã, vai mandar a mensagem pro cara só pra colher o feedback. Fulano passando pra colher o feedback, como a gente Vamos combinou, iniciar, tal, vamos iniciar e tal. Dali o cara vai dizer que sim ou não. Se ele dizer que não, beleza, você vai entender o porquê, pra ver se é uma negociação a mais que precisa ser feita e por aí vai. Se o cara não respondeu, deixa o cara em stand-by, só fala com ele daqui a 3 dias. Mas, vamos lá, se ele não respondeu... Isso ainda não é a janela de follow-up. Não, tá, É mas o vamos lá. antes. Saí da reunião com o cara, fiz a proposta pra ele, ele falou que ia dar o retorno amanhã. Chegou Isso. amanhã 10 horas, mandei mensagem pra ele, ele não me respondeu. Mas eu faço outros follow-ups com ele nesse mesmo dia, Faz no sentido só colhendo de... feedback. Não mensagem mais, mas no sentido, como eu falei, um emoji. Entendi. Algo desse tipo. Tá 10 horas da manhã, eu falo, fulano, vamos iniciar o projeto, ele não me Não respondeu. 5 horas da tarde, eu mando o olhinho pra ele. Antes disso. Antes 5 disso, é muito tarde. sei lá, 4 horas da tarde, 3 horas 3 da tarde. horas. Tá, 3 3 horas da tarde eu vou lá e mando um olhinho agora lá pra ele no WhatsApp. E se ele não responder 5 horas, eu mando outra mensagem? Dá um toquezinho no WhatsApp dele, uma ligação. Um toque, Porque ligo como no ele tá bem WhatsApp e desligo. recente, tem um retorno pendente, então é Ligo no válido WhatsApp ligar. e desligo, só um toque só. Isso, um toque. E aí se ele não responder, não manda mais nenhuma outra mensagem. Nenhuma. Em alguns casos, se o lead Saquei. estiver muito quente, no outro dia você pode até entrar em contato novamente com ele, num formato só assim, ó, fulano, aconteceu algum imprevisto, você não conseguiu me retornar, a gente combinou e tal, pra ver se ele responde. Se naquela primeira do outro dia ele não responder já, não fala mais. E aí aguarda 3 Aí dias. aguarda os 3 dias. Tá. Aí após 3 dias. Aí os 3 dias você vai falar normalmente também com ele. Fulano, aguardando ainda o teu retorno, tal, o que é que a gente pode, o que é que eu posso te ajudar aí pra gente iniciar teu projeto? Tua proposta ela tá em aberto aqui ainda, algo mais simples. Cara não respondeu. Aí não o follow-up não é sempre que você vai estar falando mais de uma vez no dia. Bota fé. É uma vez no dia, falou ali, não respondeu. Aí eu jogo agora pra 7 Tu dias. não manda mais de uma mensagem no Não. dia pro pessoa, não? Não. Só se o cara ele me respondeu, por exemplo, eu Se mandei eu, uma mensagem por exemplo, eu aqui, tenho 200 leads lá em follow-up, que eu tô com proposta na mesa. Aí parece que a gente tá usando uma escala, né? Como tu falou aí. É. Tá, vou até respeitar isso aí, já vou falar essa minha dúvida das propostas que estar na mesa, porque eu tenho certeza que tem muito dono de agência que vai estar ouvindo isso aqui e que tá com um monte de lead pendente ali. A gente vai ter que solucionar. Eu quero ajudar esse cara a solucionar isso, tá? Mas vamos lá. Eu fiz a reunião, só pra ver se eu entendi aquela linha de raciocínio. Fiz a reunião com o cliente, mandei a oferta pra ele e tal. Ele falou: tenho que pensar, falar com a minha esposa amanhã de retorno. Chegou amanhã, 10 horas da manhã, eu falei: opa, fulano, e aí? Vamos lá, bora iniciar o projeto. Já colheu o feedback, já posso agendar tua call de onboarding. O cara não respondeu. Aí, 3 horas da tarde, eu mando um olhinho pra ele no WhatsApp. Esse cara não respondeu, nem dá pra saber se ele visualizou nem nada. 5 horas da tarde, eu dou um toque pra ele no WhatsApp. Esse cara também não me atendeu. No outro dia de manhã, esse cara tava muito quente. No outro dia de manhã, eu vou lá e tento mandar outra mensagem pra ele. Por exemplo: fala, GNL. Aconteceu algum imprevisto, alguma coisa aconteceu que você não conseguiu me retornar, como é que eu posso te ajudar aqui pra gente poder iniciar o projeto? E a GNL também não respondeu, certo? Não respondeu, ou seja, o lead tava quente e tal, foi esfriando. Tá. E aí, depois de 3 dias, passou-se os 3 dias, tu não manda várias mensagens pra esse cara, não? Não. Eu só falo com ele em 3 dias depois. Por quê? Porque aí que tá. Lembra que eu te falei que eu não gostava das mensagens? Sei. Eu também não quero fazer isso porque eu sei que isso vai incomodar o cliente. E ao invés de eu conseguir fechar a venda com ele, ele vai se estressar e me bloquear. Aí eu perco a venda direto. Putz, saquei. Então, por isso que tem que Saquei. ter esse respeito. Que é como se o lead achasse que eu tivesse esquecido dele, mas na verdade eu não esqueci. Daqui uma semana, 7 dias, 14, tá eu lá falando com ele de novo, tipo, ele vai dizer, não falar muito, é falar só o necessário. só o necessário. É nessa linha de raciocínio. Não falo muito pra poder mostrar que eu tô desesperado e nem isso. que sou aquele vendedorzão chato. Isso. E falo necessário pra mostrar pra ele, ó, tô lembrado de você. Tô Exato. lembrado de você. Tô lembrado de você. Exatamente. Isso, velho, sacada, viu? Exatamente. Sacada. Putz, muito E bom, o que velho. faz muito também bom. a força do follow-up, porque é muito pela essa linha do raciocínio também de ser chato. Se eu falo toda hora,
por mais que eu fale dias diferentes, falo hoje, daqui a 7 dias, depois 14, respeitando a janela. Por mais que eu fale e fale uma coisa só, por exemplo, oi fulano, bom dia. Ainda não recebi teu retorno. O que é que tá faltando aí? Aí daqui a 7 dias eu falo a mesma coisa. Oi, bom dia, o que é que tá faltando? Aí daqui não vai servir de nada. Não vai funcionar. Você tem que ter uma escala de mensagem. Uma hora você envia uma mensagem normal. Oi, fulano, tal, não recebi teu retorno, tal, nunca mais a gente se falou. Mandou. No outro período que você for falar com ele, por exemplo, daqui a 7 dias, que é a outra janela de follow-up, quando eu for falar com ele, eu vou mandar uma oferta. Uma oferta mais atrativa e diferente da que eu ofertei na reunião. Ok. Faço uma oferta pro cara. É de produto diferente? Às vezes sim. Tá. Às vezes sim, às vezes do mesmo produto, só com desconto. Ou então um prazo de pagamento maior. Um detalhe diferente, mas é uma oferta diferente pra pessoa, entendi. Entendeu? Aí chego lá, mandei uma oferta para nada. Beleza. Daqui a 15 dias que eu vou falar com esse cliente de novo, eu mando agora um case. Um case de um outro cliente no mesmo nicho que ele, que acabou de vender. Tira um printzinho lá, cobra os dados do cliente, mando pra ele. Você tá doido, se fulano tá faturando, você também pode. Vamos iniciar teu projeto e tal. Isso é muito bom. E aí eu fico nessa muito bom, velho. Rotativa. Muito bom, muito bom. Já fechei muito cliente que fechou com a resposta do feedback. Por exemplo, mandei o feedback de um outro cliente, o cara Ou respondeu. seja, não é nada, tipo assim, engessado, não é só, tipo assim, oferta. Oi, me manda aí. Oi, fulano, bora iniciar, bora iniciar, bora iniciar, bora iniciar. E nem sempre é oferta. E nem sempre é só oferta. Promoção, 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 promoção. Exato. Não. Exato. Diferente do que eu recebia, que era só promoção, promoção, promoção. Eu disse, eu vou fazer algo parecido, só que diferente, no sentido de mais de mostrar que eu tô lembrando do cliente. Entendi. Então, hoje em dia, o cliente que fala a mim, ó, não dá pra mim agora não, eu disse, tá certo, vem cá, follow-up. E aí tu mantém ele nessas ofertas que tu vai mandando com uma certa frequência. E tem um cenário de oferta, tipo assim, uma frequência ideal, né, pra poder mandar. Sim. Tá, sim. Entendi. E aí tu vai mantendo esse cara ali em follow-up pra ele poder ir te dando esse retorno posteriormente. Eu acho que o foco principal é esse, né? Exatamente. Que massa, massa. Tá. E aí, beleza. Entendi aí. Então, no follow-up ele tem essa escala, né? Tipo assim, não adianta querer ser esse cara. Só pra ver se eu entendi, tá? Eu tô pegando aqui, agora eu tô entendendo um pouco mais do processo de follow-up. Eu nunca tinha parado pra prestar atenção no que você fazia assim, velho. Caramba, bizarro. Bizarro. Esse ponto, acho que de tudo aqui, pra mim, e rapaziada, pra vocês poderem ter uma noção, tá? Por mais que eu seja o diretor do comercial hoje, muita coisa também que de GNL faz, eu confiei no processo dela, tá, rapaziada? Confiei no processo dela e esse processo tá trazendo hoje 30% a mais de venda pra gente, tá? Então, esse processo que ela aplica de follow-up, rapaziada, é uma parada que, tipo assim, eu não dava tanto valor porque eu não dava atenção. Eu não sabia. E eu falei, pô, quero que todo mundo replique o que tá fazendo. Isso aumentou as nossas vendas consideravelmente, turma. Aumentou as nossas vendas consideravelmente. E tem um ponto muito importante de você poder entender. Não é porque isso acontece dentro do comercial, eu tenho que saber de todos os detalhes, não. Tá? Então eu tô aqui também aprendendo com a GNL, tá? Nesse sentido. Por isso que eu tô voltando aqui, tô repetindo e tal, pra poder aplicar também nas coisas que eu faço também. Porque às vezes eu faço um follow-up, por exemplo, com lead, e eu faço follow-up, tipo assim, 3 vezes no dia. 4 vezes no dia. E aí, quando esse cara entra na minha janela de conversão por mais tempo, eu fico, tipo, insistindo. Onde eu poderia ser um pouco mais estratégico. Uma única mensagem no dia. Essa única mensagem é uma mensagem extremamente estratégica, como você falou. É uma oferta, é um acompanhamento, é uma prova social, alguma coisa do tipo. Pega isso aqui, é só até aqui o resultado, corto, não falo mais nada. É só o necessário. E depois eu mantenho esse contato com ele, fazendo essa janela ali, trocando a cada contato com ele. Maravilha, Ginele. Maravilha. Tá. E vamos lá. Na hora da reunião, geralmente tu tem uma oferta, como eu sempre ensino aqui pra galera também. Você tem que ter uma oferta única pro momento da reunião. Sim. Certo? Sim. E aí, pô, no momento da reunião, sei lá, ofertei algo que deu 3 mil reais. Quando sai da reunião, tu vai trabalhar ali no follow-up, tu muda o preço desse produto? Ou tu mantém... Na minha pergunta nem é essa. Tu mantém essa mesma condição que tu apresentou pra ele na reunião, porque na reunião tu fala que é só pro momento da reunião. E esse cara, quando ele sai, tu mantém o mesmo valor? Vai depender do cliente. Como assim? Me explica melhor. Às vezes o cliente sai da reunião, ele não dá o retorno na hora, mas às vezes é alguma decisão externa, é algo que não tem como, por mais que a gente use todas as técnicas que a gente tem ali para o cara fechar na hora, ele diz que não dá de forma alguma, mas que tem muito interesse e que, vê se dá para segurar a oferta para mim e tudo mais. Aí eu uso a minha estratégia de compromisso, né? Que eu digo que eu vou fazer um compromisso com o cara, vou lançar no meu sistema ali o nosso fechamento, só para segurar a condição dele, mas ele precisa trazer o retorno para mim até tal hora.
Se ele não trazer o retorno até tal hora, eu vou precisar liberar o sistema e eu não vou conseguir mais segurar a condição. Putz. Aí eu faço esse compromisso, saio com ele. Caramba, velho. Aí eu digo, Sacada. ó, e ainda às vezes eu bato uma foto, tô aqui com fechamento, tal, fechamento aqui. Tu mostra mesmo lá no sistema, tal. Mostra o sistema lá, fechamento com ele e tal, aí mando pra ele, tô segurando tua cota. Aí ele, tá certo, beleza, tá hora trago o retorno. Alguns clientes não traem. Do caramba. E aí depois eu vejo como é que eu faço com a oferta com eles, mas eu não faço a mesma da reunião. E alguns clientes traz realmente o compromisso pelo horário que eu fiz com ele para segurar a condição. Mas aí a maioria das vendas no follow-up, o valor é um pouco menor do que o da reunião. Entendi. Por quê? Porque geralmente o cliente que sai da reunião e não fecha nem imediato, nem no dia seguinte, nem ali no dia que a gente combinou, a maioria dos clientes é um cliente muito mais desqualificado. Liso. Liso. Pombo sujo, pombo sujo. Né? Pombo sujo. Exatamente. Aí eu, se eu ofertei esse valor aqui na reunião, o cara não fechou. Na hora, às vezes, ele até diz que tá bom. Não, tá bom pra É aquele mim, do ego alto. é o ego alto. É o... Não pode falar, né? Uma região. Não pode. Uma região deixa eu específica. falar. Tá ligado, tá ligado. Né? Vai, entendi. Aí o ego lá em cima diz que tá bom o valor, mas de acordo com o mapeamento, o cara já mostrou que não fazia sentido. Assim, aquele valor não ficaria tão confortável. Então, o cara, não, tá bom, tá mim, tá, mas é isso. Pronto, beleza. Tá certo. Vou pegar esse cara no follow-up depois. Aí eu já mando uma oferta, agora com um gatilho muito grande de urgência, pra ele poder fechar no mesmo dia, com um valor um pouco menor, por exemplo, mas da aí do mesmo ou produto? Com condição. Às vezes não. A maioria desses clientes desqualificados não, é outro produto. Ah, tá. Pra eu poder na hora da margem, reunião, entendeu? A gente segue a mesma lógica. Só apresentar um produto, não tem a se apresentar dois. Mas saiu da reunião no follow-up, tu trabalha outros produtos com ele, outras soluções. Isso, outras soluções. Massa. Pra eu poder descer Isso é a minha margem importância do também. cara ter também uma esteira de produtos. Isso. Né? Se o cara só vende só o serviço de tráfego, e é só aquele pacote de tráfego, tal, que ele tem lá, que é, por exemplo, R$2.000 que ele cobra isso. E às vezes a margem dele já tá apertada porque a agência dele tá grande, ele não consegue ter outros produtos para poder trabalhar no follow-up. E aí vem até uma lógica, pessoal, que eu acho que é válida até eu falar isso, eu gravar um podcast depois falando sobre isso, tá? Fica até a produção já anota aí pra mim, esse episódio aí, isso vai ser um podcast. Eu vou falar essa lógica de por que a gente fecha com cliente qualificado e cliente desqualificado. Vai ser esse podcast muito em breve aí, tá, rapaziada? Fica atento aí. Eu vou falar sobre isso, porque olha só, esse ponto que você pode passar assim, o Ginelli já falou que é desqualificado, por que eu vou fazer follow-up com um cara desqualificado? A questão é que é esse follow-up que tu vai fazer que vai ajudar tu a bater tua meta no final do mês, né, Ginelli? Acho que isso é um ponto muito importante tu poder entender. Aí, essa lógica do cliente qualificado e desqualificado fica para um próximo episódio pra não me aprofundar muito nisso. Mas entenda que todo negócio, toda empresa, ela vai crescer com cliente qualificado e desqualificado. Um restaurante de sushi, ele não vai atender só o fulano, sei lá, só a GNL, se a GNL... Tu gosta de sushi, GNL? Gosto. Pronto. O restaurante de sushi, ele não vai atender só a GNL, porque a GNL gosta muito de sushi. Ou, por exemplo, ela pode, sei lá, querer atender uma outra pessoa. Gisele, tu gosta de sushi, Gisele? Mais ou menos, pronto. A Gisele já gosta mais ou menos aqui de sushi, tá? E já a GNL, ela gosta muito de sushi. Aí, vamos lá. Por um restaurante de sushi, a GNL é um cliente qualificado ou desqualificado? É um cliente qualificado. Agora, se Gisele for no restaurante de sushi? Então, esse restaurante de sushi vai deixar de atender Gisele porque Gisele é um cliente desqualificado pra ele? Não. Não, ele atende do mesmo jeito. Vai comprar? Vai comprar. O importante é isso. Exato. É aquela lógica. Se tem demanda, tem venda. Não importa a qualidade da demanda. A questão é ter demanda. Ter demanda de forma consistente. Aí, qual que é a diferença? Esses clientes desqualificados, eles vão sair mais rápido da agência. Ou, às vezes, não. Né? Às vezes é desqualificado na venda, mas é qualificado na operação, porque a operação consegue entregar resultado pro cara, o cara consegue aplicar e passa 6 meses, 1 ano e tá tudo certo, né? Então, vamos lá. Tu já falou pra mim que as ofertas são diferentes, os preços eles mudam um pouco quando vai para o follow-up. Até eu entendi. E eu queria entender contigo quais são os principais erros que a galera comete aplicando follow-up. Tipo assim, porque tu já acompanhasse, tipo, sei lá, dezenas de agências que estão na mentoria Zenith, tá? Que é o meu programa de aceleração ali de agências, ao qual o cara replica tudo que a gente faz aqui, inclusive o teu processo de follow-up. Né? Inclusive o teu processo de follow-up. Quais são os maiores erros, Ginelli, que tu identifica, até dos meninos aqui no follow-up, tá? Que o maior erro que a galera aqui, os nossos closers, acaba errando, e também as outras agências. Quais são os maiores erros que tu identifica ali, quando tu vê alguém fazendo follow-up ali pra poder vender o serviço da agência? O maior erro, eu acho que não só
pros alunos, né? Mas pros meninos também. Os meninos são o meu exemplo, tipo, diário. E na verdade, são 2 erros. A impaciência e a ansiedade. Impaciência, ansiedade? Ansiedade de, pô, mandei uma mensagem pro cara hoje. Beleza, tu não respeita a janela de conversão. Mandei hoje aí, pô, daqui a 2 dias eu vou mandar de novo, um negócio aqui de novo. Não. O cara não vai responder. Se tu mandou hoje, a tua janela de folha tá dizendo que tem que falar daqui a 15 dias, fala daqui a 15 dias. Independente, tu pode ter uma oferta linda aqui. Guarda essa oferta para daqui a 15 dias. E a impaciência é dar o lead como perdido só porque ele não te respondeu. Putz. É um equilíbrio. Alô, Haldane! É justamente. Renato é a ansiedade e Haldane é a impaciência. Eu Caramba, convivo com os dois sério? diariamente aqui. É Caramba. incrível. Tá, às vezes eu digo, Renato, respeita a esteira, pô, respeita. E ele quer estar falando com o cara todo dia. Todo dia. Não, ó, tem um negócio pra falar pra ele, não, pra mandar aqui, não. Não mandou ontem, Renato. Vou mandar pra todo mundo hoje de novo. Não tem como, não, pô. Calma, respeita a esteira, velho. Tá bom. Caramba. Aí toda semana ele diz, essa semana eu vou respeitar a esteira do follow-up. Respeita, Renato. Beleza. Ele fala isso. Quando é 2 dias depois, tá ele querendo. Tá falar replicando a todo mundo. mesma coisa. Faz isso não, rapaz. Caramba. E Haldane já é diferente. Ele larga de mão. Pô, mandei mensagem aqui pro cara hoje, beleza, não respondeu não. Aí daqui a 7 dias eu vou mandar de novo, não respondeu também. Aí daqui a 15 dias o Haldane já não quer falar. Aí ele já vai falar comigo. Ô, Janela, mas vê, quando o lead, tu manda uma mensagem, aí tá dizendo, o cara visualizou, pô, o cara tá online, não quer responder. O que é que tu faz? Eu disse, eu espero. Eu espero chegar né? o próximo dia. É lógico. Véio. E aí... eu falo assim, mas que eu não erros teria são esses. paciência também não, velho. Tem que ter paciência. Que a janela, por exemplo, mínima assim, pra abandonar o lead, jogar como perdido é 3 meses. Né? Caramba! 3 meses. Peraí. 3 meses. Tu passa 3 meses acompanhando o lead. 3 meses. Entendi. Pro processo oficial, sim. Mas eu ainda acompanho um pouco mais. Por Tu exemplo, acompanha mais de 3 meses? mais. Esse cara que eu fechei hoje não, pô. De fevereiro. Hoje é agosto. já Caramba, chegou esse agosto. cliente de hoje? Uhum. É qual? De manhã ou de tarde? Ou de tarde. Esse agora do Agora, finalzinho da tarde. já dá começo da Foi noite. de sushi, não foi? De sushi. Cacete. Foi de Foi fevereiro. de fevereiro. Dá quanto tempo isso aí? Dá... 6 meses, pô. É, pô. Caramba, velho. 6 meses acompanhando o lead. 3 meses. Porque às vezes, por exemplo, tem um lead que Bizarro, vai passar rapaziada. os 3 Bizarro, meses sem te responder. Bizarro isso aqui. Tem um lead que vai passar os 3 Maluco. meses sem te responder, tu só vai estar mandando mensagem, nada, e respeitando a esteira, beleza, mas nunca te responde. Esse cara chega em Mas 3 sempre na meses, lógica do que Isso. não é visto não é lembrado. Isso, dá os 3 meses, o cara nunca te respondeu, saiu da reunião, nunca mais te respondeu, acontece. Dá como perdido, beleza, passou os 3 meses, falou, o cara nunca respondeu. E tem um cara que dentro desses 3 meses, ele te responde em algum momento. A gente vai fechar, me chama semana que vem. Aí isso já vai estendendo o período dele. Esse foi um dos caras, por exemplo. Ele não me respondia com frequência, mas respondeu, acho que foi há uns 15 dias atrás. E aí, tirou algumas dúvidas, como é que faria pra gente negociar, tal. Aí falei, tal, apliquei o valor pra ele mais parecido com o da reunião na época. Qual foi o valor da venda? Essa aqui de hoje foi 2.000. 2.000, tá contínuo aí. 2.000. Então eu ofertei pra ele um valor um pouco mais alto, dava 3.000 há 15 dias atrás, e ele falou, não, ainda não é o momento não, tal, ainda tem dentro da condição, mas ele parou de me responder. Aí eu, de novo, beleza, vai continuar na janela. Quando foi hoje, dentro da janela dos 15 dias, eu mandei uma oferta pra ele, um pouco mais agressiva, e ele fechou. Então, passou dos 3 meses... Muitas vezes eu já lanço no meu sistema como perdido, quando dá o período dos 3 meses, mas eu ainda acompanho no meu WhatsApp. Porque além de eu ter no sistema... Perdido no CRM, mas acompanhando no WhatsApp. Isso. Além de eu ter no sistema a agenda que a gente utiliza, né, para acompanhamento, eu também acompanho ele no meu WhatsApp por etiquetas e arquivando. Todo o meu lead de follow-up, ele tá arquivado. O que não é follow-up, eu desarquivo. Sacada. É bem ao contrário, né? Mas é mais para eu poder ter essa média. Então, às vezes eu desarquivo, às vezes eu tiro do CRM, mas continuo lá arquivado com a etiquetazinha de acompanhamento, por aí vai. Quando ele voltar a falar... Eu já sei que é um lead follow-up e tudo mais, e por aí vai. Então, acho que o maior erro é justamente esse, a impaciência e a ansiedade também, de não respeitar o período ali da janela. Sacada. E esse cara que você fechou faturava quanto? Na época da reunião, segundo ele, era 40 mil. 40 mil e a gente fechou um ticket de 2 mil com ele. 2 mil. Entendi. Legal. Foi um ticket bom, pô. Ticket bom. Legal. Tá.
E me tira agora uma dúvida. E qual que é o maior acerto do follow-up? A gente falou o maior erro. A gente falou impaciência e ansiedade. E quando a gente fala o maior acerto, qual que é o maior acerto do follow-up? Qual que é o 80-20? Tipo assim, o cara que não tem acesso ao teu processo, mas ele precisa construir o processo dele de follow-up. Ele precisa construir essa esteira dele de follow-up. O que é 80-20? Se a gente pudesse trazer essa dica pro cara aqui, ó. 80-20, o que mais vai trazer resultado no teu follow-up é... Insistência. Insistência. É não desperdiçar oportunidade nenhuma. Por que insistência? Porque é o que faz realmente você fechar no follow-up. Tipo, é a insistência você continuar falando com aquele lead. Mas, por exemplo, o Renato, ele não é insistente não? Porque ele fica mandando mensagem. Mas aí é que tá. Tem que ser insistente e respeitando a esteira. Saquei. Que é como a frase que eu utilizo, a gente utiliza no follow-up. Que é o follow-up bem visto, você vai ser lembrado. Porque você tá ali, de vez em quando, falando com o lead, às vezes é uma oferta. Até porque esse cara tá mandando mensagem toda hora, esse cara deixa de ver. Ele deixa de ver, bloqueia saquei. E aí você agora eu entendi a tua frase. Entendeu? Agora eu entendi a tua frase. Até porque eu já fechei muito cliente, mesmo depois de colocar ele como perdido, porque deu o período, o cara veio depois e voltou. E ele mesmo voltou, né? Ele voltou. Eu lembro, a gente falou um tempo, fez uma reunião e tal. Aconteceu várias vezes, acontece muito isso. Do caramba. Porque você não deu pra fechar, agora eu queria ver como é que tá aí, como é que tá o plano aí hoje e tal, pra gente negociar. Aí eu vou, converso com o cara e fecho. Então ele mesmo volta depois, mesmo depois de eu ter colocado como perdido. Massa. E pra aquele cenário é o qual o cara tá com várias propostas na mesa lá. Por exemplo, ele não faz follow-up, ele não acompanha o lead por 3 meses, ele não acompanha o lead nem por uma semana às vezes, e ele tem proposta na mesa. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui esse podcast, tu tem proposta na mesa, eu tenho proposta na mesa, a galera que tá acompanhando tem proposta na mesa, todo mundo tem proposta na mesa, tá? Dessa galera que tem propostas na mesa, supondo que ele não executou o follow-up com essa galera, nada, zero. Só fez a reunião, saiu, ficou lá, o cara não fechou, sumiu, seja o que for. O que a GNL faria? Rapaz, Pensa que tu tem 50 leads aqui de proposta na mesa. 50 leads. Eu faria uma imagem com oferta. Uma imagem com oferta. E mandaria a mesma imagem para todo mundo, só que com a mensagem acompanhando a imagem de 2 cotas apenas disponível. Me chama aqui. 2 cotas de uma promoção, dessa condição, no caso. De uma condição que tá lá na imagem. Saquei. Tá. A condição tu colocaria na imagem e o texto só 2 cotas disponíveis, mais nada. 2 cotas disponíveis, me chama aqui. Massa. Tá. E aí, quando você fala assim, que você mandaria pra todo mundo uma oferta, aí seria o quê? 50% de desconto, 30% de desconto, 20% de desconto, 10%? O que? Se você pudesse sugerir uma oferta? Porque vai ter vários tickets diferentes. Vai ter gente de 2.000, vai ter gente de 3.000, vai ter gente de 1.000. Vai muito por isso também. O que tu traria de oferta pra essas propostas que estão na mesa? Tipo assim, 50 leads na mesa agora. Que tu nunca fizesse follow-up com eles. Eu diria que o que... Pronto, se for um lead mais frio, muito tempo, 50% de desconto é uma boa. 50% de desconto. 50% de desconto. Independente do ticket. Independente. Aí vai do cara querer perder margem um pouco ali ou não. Entendi. Entendeu? Entendi. No nosso caso, a gente tem outro produto, né? Tem um produto, não tem como perder margem. Entendi. Então a gente ofertaria esse outro produto lá nosso, a gente não perderia margem, entendi. E acostaria um pouquinho mais ainda e botava sem pagamento imediato. Sem pagamento imediato e 50% de desconto. Aí isso vai gerar curiosidade no lead, ele vai te responder. Quando ele responder, você vai explicar. Isso, fulano, essa oferta mesmo, vai ficar por tanto, e você não precisa pagar nada agora, você pode pagar daqui a 5 dias. É sem pagamento imediato. Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. Porque, velho, vou te falar, isso é algo normal no nosso dia a dia. Eu vejo o Ginero falando isso e agora eu tô refletindo que, tipo assim, ver tu falar isso de forma natural, forma normal, porque faz parte da nossa cultura e do nosso processo. Essas facilidades de pagamento, essas estratégias que a gente faz na hora do fechamento, ao qual não é normal do mercado de agência, pô. Eu não sei, porque tu não, na hora. Tu não convive tanto com os donos de agência no dia a dia, mas toda hora eu troco ideia com o cara, eu falo uma parada dessa, o cara fala, caramba, putz, dá 7 dias pro cara pagar, dá 3 dias pro cara pagar. Isso muitas das vezes é porque o cara tem um serviço merda do cacete, e ele sabe que em 7 dias esse cliente já vai pedir reembolso, aí ele quer receber logo. Ou então é outro cenário, ao qual, por exemplo, esse cara, ele tá desesperado por dinheiro, precisa pagar as contas, aí não pode esperar, por exemplo, 7 dias para poder receber o pagamento. Outro cenário também que acontece muito é o cara que ele não confia nele mesmo. Tipo
tipo assim, ele não confia nele, não sabe se vai conseguir entregar o resultado pro cliente, às vezes, tipo assim, ele não consegue dar atenção pro cliente nem nada do tipo, e aí por isso que ele quer receber antes. E ele acaba ficando sempre na caixinha, que é a caixinha que eu falo que é a caixinha do gestor de tráfego. Tanto que o cara fica até na comparação e fica preso até na linha de raciocínio, no pensamento, e não consegue de fato sair disso. Hoje no nosso dia a dia é normal. E aí, o que é mais bizarro, e aí você, velho, que tá ouvindo ainda esse podcast até aqui, mano, presta atenção na parada, velho. Se tu perceber, tudo que Geniele falou, obviamente, tem muita coisa que é específica, tal, do processo e tudo mais, mas tem muito do que ela falou no começo do podcast, senso comum. Senso comum sendo utilizado a todo momento. Mandar a oferta para o cliente. Isso é o quê? Pô, mano, Casas Bahia faz isso. Cara, qualquer marketplace qualquer marketplace faz isso. Qualquer hamburgueriazinha que tu tiver ali, que se preze, que tem um mínimo de CRM, que vai fazer um mínimo de trabalho, eles vão te mandar a mensagem no privado, tá? No mínimo isso. As hamburguerias, por exemplo, que não faz uma parada dessa, mano, tá deixando muito dinheiro na mesa. Então, tipo assim, é o básico. O básico, ela tá usando o senso comum, nada mais, nada menos que o senso comum, para poder usar do senso comum nessas estratégias. Tipo assim, 50% de desconto. Tipo, pô, velho, 50% de desconto é as paradas, tipo assim, de varejo. E a gente tá falando, tipo, no serviço de agência. Se você perceber, a gente utiliza várias estratégias, né? Ela até soltou mais do que poderia aqui, mas eu vou deixar aí, não tem problema nenhum não. Tava monitorando aqui, mas... na prática, a Geniele soltou várias estratégias ao qual a gente aplica, rapaziada, dentro da nossa agência, que vem de outros segmentos, de outras áreas. E aí eu já deixo isso como dica pra você. Mano, você quer estudar, não fica só preso no cubículo que é o mercado de agência. Vai estudar outros mercados mais consolidados. Mercado de varejo, outros mercados de serviços e por aí vai. Tu vai ter muito mais insight do que tu pode trazer para os teus clientes. Boa parte das estratégias que a gente executa aqui, eu aprendi conceitos delas dentro do supermercado, pô. Dentro do supermercado, tipo essa comunicação mais direto ao ponto, etc. É muito desse supermercado, porque o supermercado ele vende pro povão, vende pra todo mundo. Então, tipo assim, todo mundo que quiser comprar, compra, tal. Então precisa ter essa comunicação mais direta. Vamos lá, 50% de desconto, tal. Isso é muito do senso comum, e o senso comum é sendo utilizado a todo momento. Isso que o Geniele tá falando aí, tem um poder absurdo por conta desse senso comum. E aí vem um ponto também, por exemplo, tudo se resolve esse fundamento do senso comum. Pô, não ser aquele cara chatão, mandando mensagem, oferta toda hora, tal. Então saber a mensagem que vai mandar, cara, isso é do caramba, velho. Do caramba. Tá. E se tu pudesse deixar um conselho, Geniele, pra galera que hoje não faz follow-up, ou um conselho sobre follow-up, um conselho sobre a importância desse processo pra agência do cara, qual conselho que tu deixaria pra ele? Acho que o conselho principal, tipo, seria um resumo, basicamente, de tudo que eu já falei, né? Tipo, é não desistir do lead, não desistir da venda, porque saiu da reunião, o cara não fechou. O cara diz, não tenho interesse no momento. No momento. Às vezes a pessoa não entende o contexto e realmente o sentido da palavra. Usa assim pra, o cara não tem interesse no momento. Pô, esse cara tem interesse não, oxi, eu vou falar. Mas não interesse no momento. É saber interpretar também a situação. Então, isso foi uma das coisas que me levou a fazer o follow-up. Que era o cara dizer, no momento não, ainda não. Nunca era um não cru, sabe? Eu não quero. Não quero. Não. É ainda não, no momento não. Então, foi isso que me fez... começar o follow-up. Foi esse tipo de mensagem que eu interpretava ali do cliente. Então, acho que um dos conselhos que eu daria hoje seria não desistir só porque o cara saiu da reunião e não fechou. Até porque é uma oportunidade. E toda oportunidade ela precisa ser aproveitada. A não ser que o cara chegue e diga, eu não quero mesmo, e é isso, não me procure mais, não mande mensagem, aí beleza, totalmente escanteado, mas... Fora isso, seria não desistir mesmo. Tipo, não querer só fazer a venda ali na hora, que é o mais importante, porém tem a metazinha que é basicamente o que faz a gente atingir, né? O follow-up realmente é aquela vendinha ali que falta pra gente bater a meta do mês e tal. E aí seria esse conselho, era não desistir mesmo ali, basicamente, do lead. Putz, do caramba. Pô, véi, que aula! Foi uma aula, literalmente. Sobre ainda tem... Follow-up é muito mais que isso, né? Porém, é muito simples. Bizarro. Aulas, rapaziada. Aulas. Mano, tô vendo aqui o tanto de vezes que eu achava que era estar fazendo de um jeito, mas tava fazendo de um jeito totalmente diferente. Bizarro, Geniele, bizarro. Isso eu consigo ver, tipo assim, como tu falou, né? É simples, tem muita coisa sobre follow-up, mas só isso aqui que tu conseguiu passar já traz uma clareza imensa da importância desse processo. Da importância desse processo do follow-up, como aplicar essa parada. Bizarro, tá? Assim, parabéns por ter estruturado tão bem esse processo da agência. Ouvindo aqui tu falando, eu fico com muito orgulho mesmo de ver
o quanto que tu maturou esse processo. E hoje, agora, depois desse podcast, eu entendo o porquê que o follow-up tá tanta resultado pra nossa agência. E amanhã na dele eu já vou cobrar todo mundo desse ponto do follow-up. Tenho certeza que os caras estão vacilando no follow-up. Tenho certeza absoluta, tá? Que os outros close aqui devem estar vacilando no follow-up. A gente deve estar deixando dinheiro na mesa por não estar fazendo follow-up da maneira correta, tá? Então vou até olhar isso aí, você aí de casa também, verifica isso, pô. Dá uma checada no teu próprio CRM e quanto de dinheiro tu não tá deixando na mesa pra não aplicar uma parada dessa. Bizarro, tá? Geniele, parabéns mesmo aí por ter essa maturidade mesmo desse processo, tá? Parabéns e obrigado por ter vindo aqui no podcast Agência Sem Frescura, trocado essa ideia com a gente, tá? E eu sempre peço aqui, quando eu trago algum convidado, qual que é o conselho que tu daria pro dono de agência que tá ali do outro lado agora? Tipo assim, sei lá, acabou de ouvir agora esse podcast, passou essa quase uma hora aqui com a gente, ouvindo aqui, a gente falando sobre follow-up, a importância disso, trazendo muito insight do que tu aplica, e qual conselho tu daria pra esse cara que tá ouvindo agora esse momento no podcast? O conselho que eu daria é aplique. Simples não assim. adianta só escutar, beleza, que massa, pô, legal, real, e não fazer. Real. Entendeu? Não adianta de nada. Real. Então o conselho que eu daria é aplique. Que é o estudo também, tipo, que leva a gente a muito além, né? Então Exato. Não é só ter que ouvir, é fazer também. Putz, é isso aí. Forma simples e direta. Rapaziada, e esse foi o nosso episódio do podcast do Agência Sem Frescura, focado em vendas de follow-up. Geniele, pô, valeu demais, junto. tá? Putz. Vou te trazer mais aqui mais vezes, a gente vai falar sobre outras coisas do comercial. Tem muito conteúdo aí pra gente poder falar. E turma, rapaziada, ó, se você ainda não segue a Geniele lá no Instagram, segue aí, ó, Elise vou deixar o Instagram dela aqui, tá? Na descrição desse episódio, você pode seguir lá, me segue também no Instagram se você ainda não me acompanha, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, comenta o que foi que você achou aqui desse episódio, se você curtiu, se você já faz venda follow-up, se tu acompanha o lead há mais de 3 meses, deixa aqui no comentário também. E além disso, cara, principalmente, compartilha esse episódio para que esse nosso episódio aqui possa chegar com mais gente. Se você tá assistindo no carro, na academia, tá escutando podcast, tá caminhando na rua, tá fazendo teu cardio, tá resolvendo treta de cliente, pô, velho, me marca lá, posta lá no Instagram, marca Geniele, a gente vai repostar lá vocês. Eu quero te conhecer, pô. E deixa também nos comentários sugestões, pô, de outros episódios que você gostaria de ver. Eu leio todos os comentários, vou estar ali lendo cada um para poder trazer de episódio para vocês no futuro, tá, rapaziada? E é basicamente isso, turma. Esse foi o episódio, mais um episódio do podcast Agência Sem Frescura. Vejo vocês no próximo episódio e lembre-se sempre, se tem demanda, tem o quê, Geniele? Venda, né? Venda, rapaziada. É isso, tamo junto, turma.